Ciao tifoso bianconero, bentornato ao Finestra Bianconera, o canal que fala da Juventus de Turim no Brasil. Seja muito bem-vindo. Se você não conhece, está conhecendo hoje. Sim, é um canal que fala da Juve, da Vecchia Senhora, da Juventus de Turim, enfim, a Juventus, não o Juventus, tá? Não cometa essa gafe, é a Juventus de Turim, tá? A velha senhora. E eu peço a vocês que espalhem para os seus amigos, seja na escola, seja no trabalho, que existe um canal que fala da Juventus. De repente você pode ter algum colega, né, que joga videogame e joga com a Juventus, gosta da Juventus e não sabe que tem um canal que fala da Juventus. Então, isso vai deixar ele muito contente, eu tenho certeza disso. E claro, peço para vocês já ativarem o nosso sino para não perder os próximos vídeos do Finestra Bianconera, esse canal que fala da Juventus com muita imparcialidade. Hoje, dia 13, sexta-feira 13, aí vem aquele monte de bobagem, escada, gato preto, nada disso. Se você, como o vídeo já é no final do dia, se hoje você encontrou alguém com a camisa da Inter, para se livrar do azar nos próximos 5 anos, não perca tempo. Amanhã passe na feira ou passe no Hortifruti e compre 5 peras, e coloque essas 5 peras na mesa na hora do almoço. E aí vai ser desfeita a magia do azar de ter encontrado um torcedor da Inter no caminho. Dito isso, hoje uma data triste nos deixou o presidente honorário da Juventus, né? Ele foi presidente entre 2003 e 2006, né, a época vitoriosa ali daquele time do Fábio Capello. Estou falando de Franzo Stevens, presidente honorário. Para quem não sabe, ele era advogado e apelidado de advogado do advogado, porque ele era simplesmente o advogado do Agnelli, que era advogado, o velho Agnelli, mas era um homem de muita confiança dele. A curiosidade é que ele nasceu em Nápoles e tenha também laços com a Sicília, a parte da família da Sicília, mas ele é originário de Nápoles, veja você. Por falar em Nápoles, temos algumas informações para falar, indiretamente, por causa do Gatti. Não vou me estender no assunto do Antônio Conte, né? Antes disso, deixa eu mostrar aí para quem não lembra, né, uma foto do Franzo Stevens, que depois, quando ele saiu, entrou o Giovanni Goboli, não Comoli. Dá uma olhada, eu já esqueci de mostrar para os mais jovens, ou até mesmo quem não conhece a expressão do Franzo. É isso aí. Como eu estava dizendo, o Napoli, que é o Gatti, né? Mas antes de entrar nesse assunto, saiu uma declaração do Conte que ele nunca foi procurado que ele nunca teve um acordo com a Juventus, que ele nunca disse sim. Eu não vou entrar aqui no mérito se o Conte é ou não é juventino. Eu acho isso uma bobagem gigantesca. Existe o lado profissional, a gente como torcedor não gostou, eu fiquei muito decepcionado, eu falei aqui, eu queria que ele voltasse, porque ele estava louco para voltar para a Juventus. O ano passado ele estava louco. Aí o Giuntoli não quis, enfim. Fato é que ele foi para o Napoli foi campeão, mas ele ficou lá não porque o Napoli foi campeão, porque o De Laurentiis certamente dobrou o valor e prometeu um time mais forte, né, para ele. Mas ele é muito esperto com as palavras. Não confundam acordo, que ele falou que nunca teve, com contatos e tentativas de levá-lo para a Juventus. Eu falei aqui e reafirmo na época, né, antes da reunião final dele com o De Laurentiis, ele recebeu o telefonema do John Welcome e do Chiellini. Não foi mensagem de voz, não foi mensagem de texto, foi telefonema. Tanto do Chiellini como do John Welcome. Isso eu estou afirmando 200%, né? Então, assim, uma coisa é dizer que não teve contato, outra coisa é que não tinha acordo. Por exemplo, vamos ilustrar a situação. O Chiellini ligou, falou com o Conte e o Conte não quis. E ele não está negando isso, ele está negando acordo. Acordo é outra história. Acordo é quando você vem, acerta os valores, acerta quanto vai ganhar, o tempo de contrato. Isso não teve mesmo, mas o contato teve, tá? Enfim, e não vou entrar aqui no mérito se ele é traidor, se ele não é. Enfim,
acho que ele se queima com a torcida e entendo o lado profissional dele. Posso apenas falar o que uma vez o Moreno Torricelli falou para mim. Não foi ninguém que falou para ele, que falou para mim. Foi ele falando para mim que o Conte é muito juventino. Enfim. Dito isso, o Gatti, o Napoli quer o Gatti. Não é bem assim, tá? Que o Gatti quer sair da Juventus. Não é isso. O Napoli tem mais do que o interesse. O Napoli vem forte para trazer o Gatti. Só me falta o Gatti para o Napoli e alguns torcedores juventinos começarem a elogiar o Gatti. Porque é sempre assim, quando o cara sai do Juventus, o torcedor chora a saída dele e valoriza ele em outro clube. Eu só espero, né, porque o Napoli está com grana agora, né, está trazendo o De Bruyne, que eu acho que já foi a época do De Bruyne, é um grande jogador, tá, cabia na Juventus? Cabia, mas acho que já foi também. Mas eu só espero que a Juventus, que é o Gatti De Laurentiis, você quer o Gatti, é 50 milhões. 49 eu nem sento para conversar. É 50 milhões. Aí a gente senta e conversa. 50 milhões. Ah, mas o Gatti não vale. Ou a Juventus volta a se impor como Juventus fora de campo para depois se impor dentro de campo. Aqui não está em questão se vale ou não vale. É o Napoli que quer, é um time italiano que quer 50 milhões. Senão, nem abre conversa. Mas isso é uma sugestão minha. É o que eu penso, tá? Agora, outro jogador que interessa a outro time italiano, já falamos sobre isso, mas estou falando de novo porque ontem teve mais um contato, é o Milan pelo Cambiasso. E não foge muito, tá? Milan, põe a mão no bolso, é 50 milhões, 60 no caso. 50/60. Menos que 60 não faz negócio. 55? Menos que, sabe? Não faz. Simples assim. Ah, o Milan não tem dinheiro? Arruma. O Vlahovic é uma outra história. O Vlahovic vai acabar o ano que vem, a Juventus precisa vender para não sair de graça. É diferente. Mas Cambiasso, que é promissor, cotado na seleção, e Gatti, que é novo, é de 50 milhões para cima para time italiano e não tem conversa. Tá? Então só estou reafirmando que ontem, de novo, o Milan fez contatos por Cambiasso, perdão. Dito isso, vamos falar sobre o Savona, que eu pus na capa aí. Ontem saiu a informação da renovação até 2030, né? Claro que isso não quer dizer que ele vai ficar até 2030. É um jogador razoável, teve um bom começo, depois caiu. Um bom reserva, eu diria. Pode crescer? Pode, né? Mas é um bom reserva. Eu gosto de jogadores jovens. Pô, o Fagioli tá voltando, isso é bom. O Miretti eu gosto. O Savona vai nessa escola, mas reserva. Precisa ganhar um pouco de casca para usar essa camisa. Mas fica a notícia da renovação até 2030. Em compensação, como vocês já devem ter visto, o Perin nem relacionado foi para o Mundial, já vou falar do Mundial. O Perin, eu diria que... Eu não quero usar esse termo que meio se queimou. Aquela história das apostas, que ele se envolveu com apostas, ficou meio estranho, né? Claro que o Tonali também se envolveu com isso e a Juventus está interessada no Tonali. Mas pegou mal. E ele entende também que não está tendo espaço. Eu acho meio estranho porque ele sempre soube esperar. Fez grandes atuações esse ano. Foi o único que se salvou no vexame contra o Empoli, contra os reservas do Empoli, apesar de não ter defendido nenhum pênalti ali, mas pegou um pênalti no tempo normal, se eu não me engano. Então, eu acho meio estranho ele sair porque não aceita a reserva. Para mim, tem algo relacionado com as apostas que pegou muito mal, tá? É isso. E vamos falar do Mundial. Só uma coisa, vocês viram que agora vai ter uma mudança no estádio?
o banco onde vai ficar os jogadores e o Tudor vai ficar mais próximo ali ao centro, bem na boca da torcida, né? Então os corneteiros vão adorar. E sobre o Mundial, sai a lista, né? Tem praticamente todos os titulares, mas está cheio de jogadores da base também. Se vocês forem ver, está cheio de sub-22 ali. O que eu acho que vai acontecer? Volto a dizer o que eu falei o tempo todo. Deve jogar a molecada, um ou outro experiente, por exemplo, o de Gregório deve ser o goleiro titular, o Rugani tem uma certa experiência, talvez o Vlahovic, como ele está para sair, jogue de titular, e talvez a dupla seja Vlahovic e Colomani ou Vlahovic e Conceição. O resto, para mim, só vai entrar se a Juventus for chegar numas quartas de final, por exemplo, aí entra durante o jogo, porque é o medo de estourar um jogador. Acho que vai ser assim também nos outros clubes. Os medalhões, chamados medalhões, vão ficar no banco e conforme os times forem passando de fase, vai colocando 3 ou 4 titulares para poder, pelo menos, passar as fases, né? Visto que tem uma premiação muito boa. Como bem falou um rapaz aqui, acho que foi o Paulo Lima, um abraço para o Paulo Lima, vencedor de uma camisa, né? Existe o lado financeiro que interessa para os clubes. Aliás, a FIFA, vocês viram hoje, né, o que eu falei há dias atrás, está baixando o valor dos ingressos porque a procura está sendo muito baixa. Tem medo o Infantino está com medo de ser um fracasso esse Mundial. E, na verdade, isso foi criado para substituir a Copa das Confederações. A FIFA não está nem um pouco preocupada se é o primeiro Mundial, que agora vai valer, essas bobagens todas. É mais realmente para fazer um teste para a Copa do Mundo, tanto que ela faz um modelo nível Copa do Mundo e ela quer fazer a cada 4 anos. Eu acho que vai ser o primeiro e último nesse modelo, é um achismo meu. Mas nessa questão, por exemplo, o Real Madrid, o City, não precisa desse dinheiro da FIFA. Se eles quiserem colocar os reservas, eles colocam os reservas e pronto. E, falando da Juventus, eu acho que vai ser isso. Talvez jogue o Conceição, que não jogou todas as partidas pela Juventus, ele era reserva, né? Não jogou, não teve tanta intensidade. O Rugani está voltando. O Bremer viajou, mas não deve jogar, né? Mas nem se a Juventus for para a final. O Bremer, para mim, acho que não joga. E é isso. Lembrando que, se eu não tiver errado, é quarta-feira à noite a estreia da Juventus. É um time árabe, não é isso? Horário de Brasília, 10 horas da noite. Que beleza! Que horário maravilhoso, 10 horas da noite da quarta-feira. Sim, vai ter finestra pós-jogo, vai ter finestra meia-noite. Vamos virar a madrugada para fazer um pós-jogo, fiquem tranquilos. Quem não puder assistir o Finestra no pós-jogo, assiste no dia seguinte, não tem problema nenhum, tá bom? Mas é isso. O Juventus deve estrear, então, na quarta-feira, vai ter a sua quarta, se não me engano é quarta, tá? Quarta-feira, mas o horário é esse, é 10 horas da noite, horário de Brasília. Acho que eu falei de tudo e vamos ver o que acontece na situação do Gambiasso e do Vlahovic, já que o Milan, entenda-se, Alegre quer muito o Vlahovic no Milan. Parece que o Vlahovic não está afim de ir para o Fenerbahçe, então os 30 milhões não vão cair na conta da Juventus. Parece que ele quer ficar na Itália, então começa a se encaminhar o seu destino para Milão. Enfim, é isso. Não esqueci nada, deixa eu ver. É isso tudo. Amanhã é sábado, talvez tenha vídeo. Estou devendo 2 vídeos especiais para vocês. Não esqueci, fiquem tranquilos. E like no Finestra, sempre Forza Juve. Fino alla fine. E um grande abraço a todos vocês e uma ótima sexta-feira. Tchau, ragazzi.